Esse é mais um vídeo do quadro Vem Fofocar Comigo, e hoje vão ser fofocas supostamente espirituais. A gente não sabe até onde isso é esquizofrenia ou até onde isso minha dicção falhou, ou até onde isso é espiritual. Se observar bem, aqui tá um pouquinho vermelho, provavelmente vão reparar, eu fiz um banho de ervas e acabou irritando um pouco a pele, mas enfim, pelo menos o meu rosto não tá mais vermelho. O que que acontece? Agora, na terça-feira, eu resolvi que eu ia encontrar um amigo meu. E a gente decidiu que era uma excelente ideia a gente, se encontrar aqui na entrada do condomínio. E aí a gente ia lá pro quiosque do fundão aqui do condomínio, que aqui tem dois. Tem o quiosque lá da frente, que tem, parquinho, tem piscina, tem quadra, essas coisas. E tem o quiosque do fundão, que é só o quiosque mesmo. Aí tem uma área que estão plantando umas árvores lá. Eu não cheguei a ver se ainda tem um laguinho lá, mas tinha um laguinho que eu chamava que era o laguinho do Shrek, porque a água tava toda verde já. E tem um parquinho e um espaço pet. Até aí, beleza. A gente resolveu se encontrar umas 6, 6:30 da tarde, né? E aí a gente foi andando pra lá, beleza? Chegamos lá, a gente entrou no quiosque, pá, beleza. E aí a gente, né, tava lá conversando, normal, tranquilo. Dito isso, né, teve uma hora que a gente tava lá trocando uma ideia, beleza? E aí, de repente, eu senti uma presença estranha um pouco ali na área do parquinho, porque eu tenho mediunidade, né? É meio desenvolvida, assim, infelizmente tá em pausa, mas enfim, eu tenho essa mediunidade. O que essa mediunidade faz? Eu sinto presenças, tenho sonho de revelação, né? Uso isso a meu favor para fazer uns feitiços e meus guias passam conselhos ou informações às vezes por intuição e tal, então eu também tiro carta muito bem. Eu trabalho com baralho cigano e o baralho de pombagira, da pombagira sete saias. Dito isso, senti uma presença estranha. Agora, onde que entra, né, esse meu amigo na história? Esse é meu amigo, ele é evangélico, mas diz ele que ele ouve a voz de Deus. Ele, assim, sobre sonho, ele não tem muito sonho de revelação, não, mas ele vê coisas, ele vê, vê mesmo, sabe? Ele diz que ele vê, toda noite, no meio da noite, assim, que ele vai dormir normal, aí ele acorda, simplesmente tem um homem chacoalhando a cama dele, não é ninguém da família, ou pessoas que morem na casa, ou sequer uma pessoa encarnada. E fora isso, sim, virou, mexeu, ele vê umas coisas bizarras, assim, mas até aí, beleza. Eu só não imaginei que ele ia ver isso aqui no condomínio. E aí eu senti essa presença estranha, assim, pá. E aí, assim, eu só olhei ali pro lugar onde eu senti que tava a presença estranha, mas pra variar eu não vi nada, né? Então só fiquei, se tiver espírito tem, se não tiver, tá bom, e é isso, né? Pra mim normal. Esse meu amigo, na hora que eu olhei na direção do que eu tinha sentido ali, né? Ele falou assim, amiga, você tá vendo aquele homem? Pronto. Eu olhei pra lá, não vi homem nenhum, e eu tava assim, muito na expectativa só de ser um segurança do condomínio, né? Enfim. Aí eu falei, não, não tô vendo esse homem, não. Aí ele, esse brinco não entra. Aí ele, não, mas ele tá ali, ó, do lado do escorregador, né? E detalhe que esse quiosque do fundão, ele fica, bem pro fundo do condomínio mesmo. Você desce uma rampa pra chegar lá e é só essa rampa que tem pra você entrar, pra sair dessa região, dessa área ali. É só a rampa e você. E aí, né, eu olhei ali, não vi não, mas eu pensei, eu sou míope, né? Acontece. Aí ele falou, ele tá ali, ó, tá subindo a rampa indo embora. Aí eu, não tô vendo, mas vai que é miopia. Eu tinha muita esperança de ser miopia. Aí, beleza, né? A gente continuou conversando e aí, de novo, amigo, o homem voltou. Aí eu, mas onde? Aí ele, ali, ó, ele tá abaixado embaixo daquele brinquedo, ali, ó. Aí eu olhei assim, amigo, não tô vendo? Aí ele, eu acho que deve ser espírito. Eu falei, não, calma, vamos ter um pouco de esperança ainda. Que roupa o homem tá usando? Aí ele, ele tá usando um moletom preto. Aí eu fiquei, não é o segurança? Aí, enfim, eu já comecei a ficar com medo, mas beleza. Aí, de repente, esse homem foi embora de novo, diz ele, né? Aí eu fiquei, tá bom. Até aí tranquilo, né? Foram dois homens. Espírito, pelo menos. E aí, de repente, ele olhou assim.
pera. Esse brinco, ele é diferente, ó, tipo, a estrutura é diferentinha, foi comprado na Shein. Precisei ir no espelho pra colocar, vamos ver se eu consigo colocar esse sem depender do espelho. Mas enfim. Aí depois disso, ele olhou assim pra frente do quiosque, né? E falou assim, amiga, tinha um homem cachorro correndo aqui, na frente do quiosque. Tipo, bem na frente. Aí eu falei assim, amigo, como assim? Mas eu não vi, tipo, nem ouvi nada. Aí ele nem ouviu? Aí eu, nem ouvi, tipo, nada, nada. Aí ele, ele tava. É que além de correndo aqui na frente, ele ainda tava arfando, igual um cachorro. Aí eu fiquei, meu pai amado, eu não sei como que eu aguentei ficar nesse lugar por 4 horas. E aí, dito isso, né, beleza. Daí pra frente foi só pra trás. Foi tipo homem andando de bicicleta pra lá e pra cá, ali na região, carro fantasma, porque essa do carro fantasma até agora eu tô me perguntando se realmente, porque assim, homem de bicicleta realmente, eu não vi. Só que isso do carro fantasma foi absurdo, porque ele pegou assim e falou: "Amiga, acho que tem um carro fantasma ali, ó, tá entrando ali na casa". Aí eu, mas amigo, não tô vendo. E eu realmente não vi o carro. Porque, além de tudo, diz ele que não tinha nem motorista no carro. Tipo, nada, assim, que desse a entender que era um ser humano dirigindo. Só que a grande questão desse carro fantasma é que, mais ou menos uns 30 minutos depois, né, a gente tava em ligação com um amigo meu, já chego nessa parte, e aí, de repente, os dois lá falando, mó envolvidos no papo e tal, de repente, eu vejo o carro saindo da tal casa, para onde ele apontou, e dirigindo bem devagar. Nessa hora, eu fiquei com medo desse carro entrar na região do quiosque e realmente ser um carro fantasma. E pior, saiu um fantasma de dentro desse carro, mas não, ele foi dirigindo bem devagar até sumir. Eu fiquei. Nessa hora, eu juro, acho que foi uma das primeiras vezes nessa noite que a minha alma quase saiu do corpo e eu quase fui morar com os fantasmas do quiosque mal assombrado. Porque agora eu não chamo mais essa área de área do laguinho do Shrek. Agora eu chamo de área do quiosque mal assombrado. E ainda tem mais coisa. Porque depois desse homem cachorro, até, né, teve o cara andando de bicicleta e assim, andando pra lá e pra cá, e eu não vi. Esse é o pior, nada disso eu vi. Aí teve lá o carro fantasma, teve homem de moletom laranja, homem de roupa branca, teve lá também uma pombagira que diz ele que ele sonhou quando era adolescente e tal, né? Foi a primeira vez até que ele descreveu em detalhes a aparência dela. Teve noiva, teve o que mais? Também tinha algum homem ali atrás do quiosque, diz ele, que tava assim, pisando várias vezes no chão, só que o som era de como se fosse vários galhos quebrando. E depois de 4 horas sendo aterrorizada com todas essas informações, eu ainda comecei a ouvir esses sons. Esse é o pior, eu comecei a ouvir os sons. Assim, chegou uma hora que diz ele que parece que os fantasmas estavam até tirando com a cara dele, porque assim, além dos sons não pararem, ainda começou a aparecer umas coisas assim cada vez mais aleatórias. Teve tipo porco subindo não sei aonde, galinha da Angola passando ali na frente, até que de repente, acho que o pior momento, o piorzão assim, que eu realmente foi a segunda vez que eu quase fui com os fantasmas, foi no momento que eu tava assim, no quiosque tem ali uma área de fazer churrasco, uma área de fazer pizza e tem uma bancada. Eu tava encostada na bancada de costas pra saída do quiosque e de repente eu senti umas presenças estranhas assim, fiquei, vou virar. Normal, isso de sentir presença e sei lá, sabe, não sei, enfim, é muito normal no meu dia a dia. Então, tipo, só que o engraçado é que essas afirmações, muitas delas era bem no momento onde eu sentia alguma presença. Aí, né, senti uma presença, virei assim e ele falou: Amiga, todos os fantasmas estão aqui dentro do quiosque, vindo na nossa direção e gritando. Eu não vi nem ouvi nada. E aqui sou eu da edição, porque eu esqueci de acrescentar. Nessa hora que aconteceu isso, né? Bem nessa hora, antes de eu chegar na conclusão de não, acho que tá tudo bem, vamos continuar. Eu liguei para um amigo nosso que é satanista. E aí ele conjurou alguma coisa em latim. E aí o meu amigo que tava vendo as coisas, ele pegou assim e falou: Amiga, o homem cachorro virou uma cruz.
e ficou assim até a gente ir embora. Eu juro, tava chovendo no dia. E a minha blusa, que era a única blusa que eu tinha, até a gente chegar no quiosque, a blusa ficou toda encharcada. Então, assim, peguei a blusa, peguei o guarda-chuva, peguei minha bolsa e falei, não, agora deu, a gente vai sair daqui. Mas aí eu parei e pensei, pera, se é só você que tá vendo, né? Aí ele, parece que é, só eu que tô vendo. Aí eu fiquei, será que não é com você a questão? Né? Porque eu não tava vendo nada. Aí ele falou, eu acho que é comigo. Aí eu falei, mas eles vão fazer alguma coisa? Tipo, eles estão ameaçando de fazer alguma coisa? Ele, não, estão só gritando. E ele falando com uma plenitude, porque ele vê essas coisas desde que ele se entende por gente. Então, assim, ele tá super acostumado já, é como se fosse, sei lá, ligar a TV pra ele. Aí eu perguntei, né, e, tipo, e esses fantasmas, tipo, eles chegam a realmente fazer alguma coisa com você? Esses espíritos que você vê, eles chegam a fazer alguma coisa com você? Ele, não, tipo, eles, né, grita, fala, existe, encara a gente, mas não faz nada. Eu fiquei, então dá pra ficar mais um pouco. Ainda teve as informações de que esse suposto cachorro, homem-cachorro, espírito, ele ainda estava nessa mesma casa onde o suposto carro fantasma entrou e depois saiu. Diz ele que esse homem-cachorro estava na varanda dessa casa, que o homem de moletom laranja também estava lá, os dois encarando a gente, o homem de roupa branca. Esses caras, eles teletransportavam, mudavam de lugar o tempo todo. Então, tipo, teve uma hora que ele falou desse homem de roupa branca de novo, né? Tipo, ele tá ali porque tem um murinho também lá em cima, né? Ele falou assim, ele tá lá assim, encostado, assim, tipo, desse jeito. No meio disso tudo, né? Eu peguei assim e falei, e perguntei pra ele, né? Mas você tá vendo tudo aqui, né? Tipo, um monte de coisa aqui. Ele falou assim, eu tô estranhando, porque não para de aparecer coisa o tempo todo. Tipo, é como se fosse um shopping lotado de espírito ali. Aí eu falei, calma, né? Porque esse meu amigo, ele também esteve aqui em casa, né? Há um ano atrás, quase. Aí eu perguntei, né? Tipo, né? Você vê essas coisas na sua casa? Ele de noite. Aí eu, tá. Na minha casa, você viu? Aí ele, eu senti, mas não vi. E na casa de fulano, que você ia sempre? Não, ali nada. Ou seja, a questão era ali. Instantes depois disso, ele ainda me solta a informação de que há 200 anos atrás, repito, 200 anos atrás, supostamente aqui era um lugar não muito simpático para seres humanos, onde os seres humanos faziam muitas coisas ruins com outros seres humanos. Na hora que ele lançou essa informação, eu falei: agora entendi o motivo de ter tanta alma aqui. Depois disso, ainda teve um que apareceu, diz ele, bem do lado dele, com características que eu prefiro não entrar em detalhes. E eu só sei que diante de tantas informações, tanta coisa que aconteceu, me admira que não tenha aparecido uma unidade de segurança para ver se estava tudo bem. Porque, assim, nesse tempão todo que a gente ficou lá, eu gritei de medo tantas vezes, pulei de medo, e tinha câmera de segurança. Eu fico pensando muito, se os seguranças olharam e ficaram pensando, será que a gente vai? Será que a gente não vai? Mas não apareceu um segurança. Mas, pior que aparecer segurança, eu tava com tanto medo de pegar o celular, abrir o grupo do WhatsApp e ter um povo lá falando: gente, tem uma doida berrando lá no quiosque do fundo, tipo, alguém sabe o que tá acontecendo? E não teve uma unidade de mensagem. Ainda bem, porque ia ser muito constrangedor. No fim das contas, lá para umas 9 da noite, eu peguei assim e eu falei: não, chega, realmente, estou cansada de espíritos, vamos para casa. Aí a gente subiu, viemos aqui em casa, conversamos, beleza, né? Tranquilo, ele foi embora. E aí no dia seguinte eu fui contar tudo em mais detalhes para minha mãe e para minha irmã. A minha irmã não pode ficar de fora. Aí nisso que eu contei todo esse relato para elas, a minha irmã, detalhe, porque aqui em casa eu tenho a forte teoria de que todo mundo aqui tem pelo menos um pingo de mediunidade. Porque, por exemplo, o meu pai, ele sempre acerta assim, tipo, nossa, sei lá, fulano não é uma boa pessoa. Passa 2 meses, fulano realmente não é uma boa pessoa. E tal lugar eu acho que não é bom. Aí passa 1, 2 anos, realmente aquele lugar era horrível, sabe? Além disso, a minha irmã, até onde eu sei, ela tem alguns sonhos com revelação. Ela vê coisas e acho que é isso que eu me lembro dela comentar. A minha mãe tem aquela famosa intuição de mãe, né? De tipo, né? Vamos supor, fiz um amigo, trouxe um amigo aqui em casa. Se ela olha pra pessoa e fala, não é boa pessoa, pode passar o tempo que for, essa pessoa
realmente se mostra como uma pessoa ruim, intuição de mãe. E eu tenho aquilo que eu comentei já anteriormente. A minha mãe, ela só ouviu a história e falou, olha, realmente, coisado, né? Porque a gente não sabe até que ponto é mediunidade, até que ponto é esquizofrenia. Mas aí a minha irmã, assim que ela ouviu a história, ela falou, olha, bem que eu já senti umas coisas estranhas lá. Aí eu fiquei, que bom, né? Porque pelo menos assim a gente tem mais evidências de que realmente é espiritualidade e não esquizofrenia, porque se esse meu amigo via as coisas, eu sentia as presenças e a minha irmã sentia as energias ruins, pra mim é o suficiente pra comprovar que realmente tem tudo isso de alma lá. Mas enfim, foi essa a fofoca do dia e acho que é isso. Envia para o seu amigo ou amiga que também adora uma fofoca. Beijo!